Muito bem, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no texto bíblico de Romanos. Romanos, capítulo 8. Nós estamos ministrando sobre o tema sendo transformado de glória em glória, a imagem de Deus, conforme a imagem de Deus. E o texto, hoje pela manhã, nós tivemos ênfase nesse texto, Romanos capítulo 8, versículo 29. Eu quero ler com você e dar continuidade. Eu quero chamar a sua atenção para o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos ministrando sobre como ser transformado por meio da glória de Deus. Estamos buscando entender o que é essa glória, porque o texto de Paulo, em 2 Coríntios 3, declara que nós seremos transformados de glória em glória por meio do seu Espírito, a sua imagem, a imagem do seu Filho. E nós estamos estudando agora como isso vai acontecer na prática. Quais são as atitudes que você tem que tomar para que você tenha a ciência, tenha entendimento, tenha convicção de que a transformação na sua vida vai acontecer. Meus irmãos, é muito importante nós valorizarmos o estudo da palavra. Hoje de manhã eu falava sobre os dois tipos de mensagem que existem, né? Pelo menos tem muito mais do que isso, mas para o assunto são dois, né? Para o assunto que eu estou explicando. É a mensagem que você é convidado a buscar o entendimento genuíno e a mensagem de autoajuda. A mensagem de autoajuda, ela declara, você vai vencer, mas não diz como. Mensagem de autoajuda dá uma valorizada na pessoa, que ela é muito importante. Mensagem de autoajuda, ela vai dar... Normalmente tem muita frase de efeito. Você vai vencer, você é amado de Deus, você é abençoado. Não importa o que aconteça, Deus vai te abençoar. E absolutamente nós sabemos que existe um padrão estabelecido pelo próprio Deus, e esse padrão está na Escritura Sagrada. De forma que não podemos esperar que aconteça o que acontecer, Deus vai me abençoar. Isso não existe. Mas você sabe que há quem diga isso, ou queira que entenda-se isso. E aí vem o motivo por que nós, por exemplo, hoje é a quarta parte dessa série que começou visando falar que nós precisamos amar a Deus, amar as pessoas conforme Deus ama. E para amar as pessoas conforme Deus ama, com o propósito que Deus tem, eu tenho que ser transformado. Sem transformação, sabe o que é que nós vamos ter? Pessoas falando frases, né, legais, tipo, meu irmão, eu te amo, mas quando virar a esquina, as atitudes serão de ódio, no sentido que a vida não transformada vai gerar algum problema para o seu irmão. Ou de algo que eu faço ou deixo de fazer. Então, nós temos absolutamente agora, e eu quero ler o texto, não poderei pregar o que eu preguei de manhã, para fim de dar sentido a essa continuidade, mas eu quero me esforçar para trazer uma introdução. E o texto de Romanos 8, versículo 29, diz: pois os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja bem, a palavra aí declara, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós entendemos pela Escritura Sagrada que nós precisamos compreender o nosso papel. E para isso eu quero orar,
nessa hora. Pai, nos abençoe, nos dê entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo passeie aqui e ministre ao nosso coração. Teu Espírito que mora em nós, ele tem a liberdade para conduzir em triunfo cada um ao entendimento da palavra. Ilumina-nos, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós estamos estudando sobre esse assunto. Como? Nós temos um irmão primogênito. Esse irmão se chama Jesus Cristo. E hoje pela manhã nós estudamos sobre primogenitura. Este assunto não estará sendo ensinado na Escritura como talvez nós esperávamos. Lá um manual explicando sobre a primogenitura. A primogenitura era algo de todos, se não todos, mas a maioria dos povos. Quando Deus trouxe a 10ª praga sobre o Egito, era a praga que mataria os primogênitos. E o caos foi tamanho no Egito que eles não conseguiram fazer outra coisa, a não ser liberar o povo de Israel. Claro, o Senhor Deus agiu quebrando seus corações e mostrando que quem ordena sobre o futuro é o Senhor. O primogênito simbolizava a continuidade da responsabilidade do pai sobre seus filhos. Na morte do pai, o primogênito assume. E na sua velhice, na sua idade adulta, ele já ordena sobre os irmãos com o pai em vida. Porque o alvo é o treinamento. Se ele morrer, assume o segundo mais velho, que agora automaticamente será o primogênito. Então essa cultura da primogenitura, ela está na Escritura, nas entrelinhas. E nós estamos observando esse assunto porque eu preciso entender, já que Jesus foi constituído primogênito dentre muitos irmãos, eu preciso entender o que significa isso. O que é que significa esta primogenitura? Eu quero reler aí o versículo. Claro, nós procuramos interpretar hoje pela manhã, o texto se refere a uma série de outros assuntos, porém, eu estou observando aí o verso 29. Pois os que dantes conheceu, vamos ler o verso 28 também. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entenda, essa fala, esse texto, ele é condicional. Há uma condição aqui. Qual é a condição? Eu preciso ter o alvo de ser a imagem do seu filho. A imagem do seu filho. E sem rótulos, não é? Sem rótulos do nosso tempo. Qual é o rótulo do nosso tempo? Baseado na vestimenta, você pode identificar. Isso daqui é da igreja pentecostal. Não, isso daqui é da igreja batista. E são rótulos. O alvo da Escritura é uma transformação no caráter, nas características. O que significa caráter? É a reunião do que caracteriza uma pessoa. É quando alguém diz assim, fulano é um mentiroso. Ele tem o hábito de mentir. Isso é característica marcante para aquela pessoa. Qual é a característica marcante em Deus? O seu amor, porque ele, em essência, ele é amor. Então, as características de uma pessoa, elas vão definir a definição daquilo que lhe chama a atenção ou a forma que ela é lembrada. E é claro, sobre Deus, sem palavras para explicar, por si só já é suficiente.
Mas eu quero aqui observar, como eu disse, é uma condicional, a fim de que ele seja, ou seja, ele só será o primogênito se você for transformado à imagem dele. Então, olha como é que está o cristianismo hoje. Né? Em muitos lugares, Deus abençoe que não seja assim na sua vida. Pessoal, um cristão, aí está lá num propósito de oração para ele receber vitória na área financeira. Devemos orar? Devemos. Mas qual é o principal alvo dela? Precisa ser como Jesus foi. Senão, isso não é cristianismo. Essa pessoa não é discípulo. E aí vamos ver as características de Jesus. Jesus cuidava de pessoas. Muito ou pouco, você precisa cuidar de pessoas. Ainda que seja só os seus familiares, em primeiro lugar, claro, cada um tem a responsabilidade dos seus. Isso aí a gente tira de letra. Por quê? Amar. É fácil amar o que a gente ama. Os familiares, é muito fácil. O próprio Jesus falou isso. Mas você se relaciona com outras pessoas. E nesses relacionamentos, no seu trabalho, no seu conhecimento desde pequeno, desde novo, tem muita gente que você conhece. Qual a sua postura para com essas pessoas? Se eu fui transformado à imagem do Filho, então a minha conduta vai lembrar o Filho. Então essa história de viver o cristianismo para si mesmo, né, eu chamo de crente 007, ninguém sabe o que ele é. Né? Ninguém sabe o que ele é. Ele parece que está disfarçado. Meu irmão, isso aí está errado, está fora. Então eu tenho que me incomodar se eu não sou usado por Deus para alguém. Se Deus não tem usado a minha vida, e isso deve ser algo espontâneo. Onde é que está escrito isso? O ide por todo mundo está incluso orar pelos enfermos, expulsar demônios, está incluso toda uma gama de situações, de resoluções sobre a vida daqueles que vão ouvir o Evangelho. E Jesus, quando proferiu isso sobre os discípulos, estava proferindo baseado de que o caráter dele foi impresso no coração dos discípulos. Conviveu de perto 3 anos e meio aproximadamente. Hoje pela manhã eu disse claramente assim, hoje nós vamos, em outras palavras, né, nós vamos saber se você é irmão de Jesus e se ele tem sido primogênito sobre a sua vida. E aí eu vou agora também fazer aqui justiça a uma coisa que de manhã eu falei aqui sobre Rubem e teci um comentário sobre ele e os seus irmãos. E, na verdade, Rubem exerceu um papel adequado e eu dei a entender como se ele tivesse falhado. De certa forma, ele falhou, mas ele procurou fazer o seu trabalho de primogênito. Eu quero aqui agora estabelecer como modelo para entendermos um pouco mais sobre primogenitura, completando o que eu falei de manhã e já partindo para um aprofundamento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. A partir do versículo 17, eu quero ler com você. Nós vamos encontrar aqui, irmãos, o traço da primogenitura. Qual é o traço da primogenitura? Vamos relembrar aqui enquanto você abre a sua Bíblia. O primogênito, ele receberia porção dobrada. Deuteronômio 21, verso 15 ao 17. Ele recebe a porção dobrada na divisão da riqueza do pai. Por que ele recebe a porção dobrada? Ou seja, se são 10 filhos, será dividido então em 11 partes e 2 partes será para o primogênito. Por que ele recebe porção dobrada? Ele recebe porção dobrada porque ele, como primogênito, ele é responsável pelos irmãos dele. Ele ordena sobre os irmãos. Aliás, irmãos, eu quero aqui relembrar uma coisa maravilhosa que eu creio que quem tem aí 40 anos lembra. Lembra daquela história de que o seu irmão mais velho, você saía com ele e você tinha que obedecer ele? Quem aqui viveu isso? Quem viveu isso? Pois é. Isso aí é traço da primogenitura, que deve ser restaurada. Como assim?
A autoridade, na minha casa, por exemplo, eu tinha 3 homens, 3 mulheres. Meu irmão, eu era o mais novo dos homens. Tinha quantos sobre a minha vida? E tinha a mais nova das mulheres, que era mais nova que eu, né? No caso, tinha lá 4, né? Tinha 4 ordenando sobre mim. E é a vida, né? Eu me lembro que, eu não me esqueço disso, já liberei perdão, é claro, não teve, né? Mas eu fui para casa chorando. Irmãos, nunca soube jogar bola. Era muito ruim jogando bola. Meu Senhor. No retiro, não aqui, mas lá no Acre, eu fui jogar bola, irmãos. Eu confesso que eu mesmo fiquei assustado. Porque eu errei a bola e consegui, descalço, chutar a grama. Arrancou um pedaço da grama. E o pessoal no campo diz, meu Deus, quebrou. Meu irmão, eu descobri que Deus agiu, né? Eu não posso deixar o meu céu quebrar o pé. Porque eu não torci o pé, não quebrei nenhum osso, e foi um baita de um pedaço de grama que arrancou. Irmãos, para mim isso foi um milagre. Isso foi um milagre de Deus. E naquele dia eu me convenci que eu era ruim mesmo. Penso num homem, meu Senhor. Aliás, se a Vanessa chegasse perto do campo, eu acho que eu pararia de jogar, porque era a derrota. Nunca aprendi a jogar. Mas como todo mundo estava brincando, eu estava lá no meio. E eu me recordo que eu fui para o campo. Meu irmão mais velho viu, né? Aí ele disse, já para casa. Pelo contrário, meu irmão mais velho era o Pelé, né? Pense num homem que até dizíamos que ele tinha que seguir o caminho do futebol. Hoje ele é professor universitário. Aí ele disse, já para casa. Meu amigo, eu só baixei a cabeça, quis argumentar, disse, para casa. E eu baixei a cabeça e fui. Eu me lembro que eu fui chorando, mas eu fui. Aí eu cheguei em casa e, que foi? Está em casa, minha mãe falou. Não, o Jean mandou eu voltar para casa. Irmãos, que tempo maravilhoso. Claro que eu chorei lá, criança, né? Tá certo. Mas que tempo maravilhoso, onde se entendia sobre a autoridade já em casa. Já em casa. A dificuldade para poder lidar hoje, a pessoa recebe um emprego, ela olha para o patrão e diz, não sei se eu vou obedecer. Que absurdo. Mas você encontra, né? Onde é que tem um treinamento para isso? Era para ser em casa. Era para ser em casa. Por que no colégio a pessoa pode correr o risco de desrespeitar o professor? Porque nós estamos numa sociedade que destruiu, lançou fora o treinamento, a obediência, a autoridade, e o entendimento de primogenitura é o treinamento para nos trabalhar o coração. Então, eu deixo aqui, abrindo esse parênteses aqui, a sugestão abençoada, creio, para você restaurar isso na sua casa. Diga amém aí, meu irmão. Diga amém aí, meu querido. Se tem alguém que é mais novo lá, já está dizendo, eu não sei se isso vai dar certo, né? Mas vai dar certo sim, você tenha o joelho no chão para submeter em nome de Jesus, ainda que seja em lágrimas, mas submeta. E isso era o que aconteceu aqui no texto de Gênesis. Vamos ler? Gênesis 37, verso 17. O homem respondeu, foram embora daqui, ouvi quando disseram, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Verso 20, vamos lá, irmãos. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, quem era Rúben, irmãos? Era o primogênito. Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais, não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal.
Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Notaram aí a postura? Ainda que ele foi muito brando aqui com os irmãos. Mas vamos lá, verso seguinte. Mas logo que José chegou, os seus irmãos despiram-no da túnica. Que túnica era essa? A túnica que o pai tinha dado de presente. A túnica talar de mangas compridas que trazia. E o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e é nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Enquanto os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora? O que vou fazer? Notaram aí? Notaram aqui a postura dele? Então, quando ele diz assim, e agora o que vou fazer? Por que ele disse isso, irmãos? Porque ele prestaria contas com o pai a respeito do irmão. Notaram aí o que nós aprendemos quando éramos mais novos? O pessoal aí que tem mais de 40 não quer ser reconhecido, né? Porque, irmãos, a vida é uma graça, né? Até os 18, todo mundo quer crescer logo. Mas passou dos 20, o cabo já fica mais esperto. Passou dos 25, ele já fica calado, né? Passou dos 30, principalmente as mulheres, né? Aí passou dos 35, então, ih, pastor, eu tenho que dizer minha idade, né? Aí eu pergunto aqui quem tem mais de 40, né? Aí o pessoal todo animado. Irmãos, era ou não era a realidade do nosso meio quando éramos mais novos? Eu vivi isso. Quando acontecia alguma coisa com alguém mais novo, quem é que era cobrado? O irmão mais velho. Com isso, estava sendo treinado para ter responsabilidade o irmão mais velho. Estava ou não estava? Porque se eu tenho que prestar conta dos meus irmãos, ele não podia ficar displicente. Hoje em dia, você entrega a tarefa para o irmão mais velho, ele sabe como é que foi o final da partida no jogo. Porque o menino, né? O caminhão passou por cima e ele estava, opa, ganhei, né? Aí depois vê alguma coisa no chão, está arriscado saber o que é aquilo. Está arriscado perguntar. Desculpe o exemplo louco que eu dei agora, mas é ou não é uma realidade? As pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais no seu mundo, e a responsabilidade passa longe. Então aqui nós vemos uma postura de primogênito. Faltou a ele o quê? Mais pulso. Era para ele ter dito, olha, ninguém vai fazer nada com ele, eu vou sair daqui com ele. Era para ele ter tido essa ousadia. Sabe Deus se essa falta de ousadia dele não era porque ele já tinha cometido pecado contra o seu pai. Nós falamos aqui de manhã que a primogenitura pode ser perdida. Rúben perdeu a primogenitura na hora de Jacó abençoar os seus filhos. Ele retira o direito de primogenitura e dá aos filhos de José. Ainda que Judá foi o mais forte, o que tinha mais autoridade no meio deles. E dali, inclusive, vem o Senhor depois. Meus irmãos, eu quero com essas palavras, né? Só lendo o final aí, o versículo 31. Então,
pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: façamos isso, achamos isso. Veja se é ou não a túnica do seu filho. Ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. O primogênito aqui vive com essa mentira por pelo menos 15 anos, que é mais ou menos o cálculo do tempo que José tem a sua ascensão no Egito, e aí você já conhece a história. Mas qual é o ganho aqui desse trecho? Observarmos a postura do primogênito. Ele rasga as suas vestes, ele chega para os irmãos e diz: e agora o que eu vou fazer? Em outras palavras, o primogênito podia perder o direito de primogenitura, como falamos. Nós lemos isso no texto de Gênesis 49, verso 2 ao 4. Nós encontramos também o direito de primogenitura perdido por parte de Esaú. Você já conhece o texto: Esaú foi caçar, não pegou nada, ficou com fome, encontrou Jacó com um guisado. Chegando lá, ele disse: dai-me esse guisado. Aliás, o texto vai dizer na minha tradução aqui: dai-me esse negócio vermelho. Né? Ele não queria saber nem o que era, ele queria comer. E ele então recebe a indagação de Jacó, dizendo: olha, eu dou, mas você tem que me vender o direito de primogenitura. Você precisa me vender o direito de primogenitura. E aí então ele diz: o que farei eu com a primogenitura se eu morrer? Dai-me então. Aí Jacó diz: então jure. E aí ele faz o juramento e come a comida. Meus irmãos, você já conhece a história. Ele perde o direito de primogenitura, porque ele foi, a Bíblia vai dizer em Hebreus, né, Hebreus 12, eu vou ler aqui agora para você, diz assim, ó: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. O verso 16 de Hebreus 12 diz assim: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então a primogenitura pode ser também entregue por falta de um coração abençoado. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Abra sua Bíblia aí. Diz assim a palavra: assim também nós, verso 3, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Verso 4, Gálatas 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, repita, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você
já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, eu acabei de ler com você o texto que diz que nós fomos adotados. E essa adoção, ela é manifesta pela presença do Espírito de Deus que foi dado. Por que o Espírito Santo está aí? Porque você nasceu de novo. Quem levou você ao nascimento novamente foi o Espírito Santo. Zerou dali para trás e começou uma nova vida onde seu nome foi escrito. A gente costuma dizer, né? Seu nome foi registrado no céu. O nome escrito no livro da vida significa que nasceu e tem que ser registrado. E esse registro é que você tem direito ao céu e às coisas do céu. E essa semelhança com o céu só é possível por meio do Espírito do Senhor. E essa adoção, você agora foi feito filho conforme o Filho unigênito que é Jesus. Abra sua Bíblia agora em Efésios 1, versículo 4 e 5. Vamos ler o verso 4 e o verso 5. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos. Vamos repetir aí o verso 5, Efésios 1, verso 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Segundo o propósito da sua vontade. Veja bem aí, ó. Por meio de Jesus Cristo, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, eu me torno discípulo, por quê? Porque eu sendo filho, eu tenho que ser filho conforme eu olho em Jesus, que é o primogênito. Aí foi quando nós explicamos, né? Eu digo, ó, se você é discípulo, mas você desobedece a palavra do primogênito, o que é que Jesus faz, irmãos? Diferente de Judá, aliás, de Benjamim, emendei agora, hein? De Rúben. Diferente de Rúben, Rúben pecou, ele teve relação com uma das concubinas de seu pai. E aí ele foi destituído da primogenitura. Ao contrário, Jesus foi fiel até a morte de cruz. E sendo fiel até a morte, ele deixa de ser unigênito do Pai, aonde nós contemplamos pela manhã o texto qual finalizamos na quarta-feira. O texto de João, capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Será o nosso assunto de quarta-feira. Quarta-feira, nós vamos falar desse unigênito do Pai, as características do Filho único, que almejou deixar de ser o filho único para ser o primeiro, o primogênito. E o primogênito dentre muitos irmãos. Então, irmãos, sabe qual que Jesus faz até hoje? Diferente de Rúben, que viu seus irmãos maquinando mal, ele sabia, tentou livrar o irmão José, mas ele não teve voz para resolver. Ele não teve autoridade para resolver definitivamente. Diferente dele, Jesus é esse irmão mais velho, primogênito, que ele caminha observando e ordenando sobre os seus irmãos. Eu só citei hoje de manhã, mas eu quero ler com você o texto clássico de Mateus 28, aonde nós observamos os traços de primogenitura.
Observe aí. Irmãos, eu quero deixar claro que eu não estou inovando em nada aqui, tá? Pastor, eu nunca li isso em lugar nenhum. Meu irmão, nós estamos estudando por causa disso. Eu estou aqui buscando fundamentar que quando eu leio o Evangelho, olha só, João disse, vá abrindo aí a sua Bíblia. João disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu finalizei quarta-feira dizendo que você é transformado de glória em glória. Nós passamos duas mensagens falando o que é a glória que Paulo cita. A glória é a presença de Deus. É o ato de ir até o Senhor como Moisés foi no Antigo Testamento e vinha com o rosto resplandecente. No Novo Testamento, na Nova Aliança, essa transformação visível, como foi a de Moisés, porque falava com Deus e ao sair de lá, saía com a pele resplandecente, ela também está no Novo Testamento, quando o Senhor declara que o Filho, ele veio com a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E João diz, nós vimos a sua glória. Então, como seremos transformados? E aí, antes, quarta-feira, como eu disse, nós vamos observar os traços da unigenidade, chamei de unigenidade, né? De Jesus. Isso não existe no dicionário, eu inventei aqui. Mas isso aí eu inventei. Não tem isso no dicionário. Mas vamos lá. O Jesus, Filho único, qual é o nosso alvo quarta-feira? Levantar as características do Filho único, observando essas características, e este Filho único almejava deixar de ser único para ser o primeiro, o primogênito, e então adotar nele, por meio dele, conforme lemos em Efésios, filhos, eu e você. E quando eu me submeto à Escritura, quando eu me submeto ao que ele diz, eu estou recebendo o cuidado do primogênito. Pastor, por que isso não está escrito, não está claramente escrito? Eu já citei hoje pela manhã. Tem gente que tem que ter a cultura de Israel em tudo. Irmãos, seria redundante falar em uma época que todo mundo vivia aquela cultura. Por isso que tem só traços dela, que nós lemos claramente no texto de Gênesis. E aí, é claro, assista a mensagem de hoje e você, hoje pela manhã, você vai ter mais informações. Mas eu quero dar ênfase aqui, olha só. Nós lemos o texto de João, capítulo 20, quando Jesus fala diferente com os discípulos. Ele fala, olha para Maria Madalena, e ele diz assim, vai e dize aos meus irmãos que eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Jesus nunca usou essa linguagem dessa forma. O que Jesus estava inaugurando? Que após a sua morte, agora o plano de salvação já estava concluído e agora Deus estava tomando por filho, por adoção, todo aquele que crê na Boa Nova. Então você, quando estiver na sua casa lá, estudando a Bíblia, e você disser assim, não, mas isso aqui não dá não. Não, isso aqui eu não vou fazer não. Sabe o que você está dizendo para Jesus? Eu sei que tu ordenas sobre mim, mas eu não quero. Eu não quero. Irmãos, essa realidade tem acontecido e não é pouco. E nós estamos esclarecendo aqui que se ele é o nosso primogênito, e ele é, você precisa parar de ser coração duro e buscar a Deus para Deus quebrar em você essa dureza. Olha só a ordem do primogênito. Mateus 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só até aí. O que significa aqui? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Você está lembrado da autoridade que foi dada a Adão?
ele ordenaria sobre a terra, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra, em resumo, governe ele sobre tudo isso. Ele foi criado à imagem de Deus, mas perdeu essa imagem, ficou desfigurado e o governo foi maculado por causa do pecado. E aí você já conhece a história, a terra tem que ser destruída, os homens são destruídos, só sobra uma família, por causa do pecado que proliferando trouxe tanta destruição. E aí Deus reescreve uma história através dessa família, a família de Noé. Entenda aí, agora Deus restaura um filho, o único filho pisa a terra, permanece firme em meio aos pecadores e às tentações de Satanás. E ele resiste até a morte, ainda que seja a morte de cruz. E ele vence a morte na cruz do Calvário. E tendo vencido, agora ele tem todo o poder. Pastor, mas Deus não já tinha todo o poder? Meu irmão, agora um homem nascido na terra restabelece todo o poder que foi tirado por meio do pecado para Adão. Só que agora num nível poderoso. Agora é o Filho de Deus que habitava com ele na criação, que desceu e se fez homem e retorna com corpo de homem para os céus. Veja bem, meu irmão, pastor, como é que eu vou saber que eu vou para o céu? Lá no céu já tem um humano, nascido na terra, e ele venceu e se assentou à destra do Pai. É a nossa garantia. Veja bem, o verso 18 diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. Por quê? O primogênito, junto de seus irmãos, ele era a continuidade de seu pai. E ele tinha autoridade para dizer, faça isso, faça aquilo. Aliás, no dicionário, um dos dicionários poderosíssimos que você vai encontrar a respeito da primogenitura, que de acordo com a morte do pai, o primogênito continuaria o nome da família. E é o caso aí de Israel até hoje, o nome Israel está ecoando, é o nome de uma pessoa. E os filhos de Israel, quando você diz assim, os filhos de Israel, eles continuam levando adiante o nome de seu pai. Aliás, os povos todos no passado, no início, levavam em consideração o nome de seu pai. E aí nós falamos um pouco sobre isso hoje, mas eu quero aqui observar os outros princípios, os outros traços de primogenitura. Verso 19. Aliás, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí o verso 20, repita. Ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho. Olha o traço de primogenitura. Quem é que tinha que obedecer a quem no campo? Os irmãos de Rúben tinham que ter obedecido Rúben. Rúben era o primogênito. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Olha só, põe aí de novo Romanos 8, 29. Pode deixar na tela, paradinho aí. Verso 29, Romanos 8, versículo 29. Quando nós lemos ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por que é o que Jesus mandou? Porque ele é o primogênito. E tudo que ele proferiu, ele recebeu de quem? Do Pai. João 17, ele diz, Senhor, Pai, eu lhes dei a tua palavra, a palavra que tu me destes. E agora eles tinham que passar de geração em geração a palavra que eles tinham recebido. Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, agora o extraordinário da primogenitura aqui.
O primogênito, ele ordenava e acompanhava. Jesus é o primogênito que nunca morre, nunca morrerá. Portanto, quando numa família comum, o primogênito ao morrer assumia o que vinha depois dele. Jesus é o primogênito que nunca morrerá, mas sim conquistou a vida, vencendo a morte. E ele, como primogênito, estará sempre conosco. Como assim sempre conosco? O primogênito acompanha seus irmãos. E ele dá respaldo do que ordena. Então, quando você estiver pensando em não fazer discípulo, quando você estiver caminhando sem essa prática que foi ordenada sobre todos os irmãos, se eu perguntar aí, quem aqui é irmão de Jesus? Todo mundo levanta a mão e olha que levanta até o pé. Mas se você não obedece, você precisa, meu irmão, se arrepender diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu sou um filho de coração endurecido. O Senhor constituiu Jesus sobre a minha vida. Irmãos, todos nós ouvimos sempre pessoas dizendo: se tivesse alguém para me ajudar, né? Quem nunca viu isso? Na fé, então, eu precisava de alguém que orasse por mim. Não tem ninguém. Aí a pessoa fica morrendo. Como assim não tem ninguém? Se Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra, com pandemia ou sem pandemia, como assim, se ele disse que estaria conosco até a consumação do século, com doença, sem doença, com problema, com emprego, sem emprego, com dinheiro, sem dinheiro, ele estaria conosco. Então eu quero dizer para você, porque, irmãos, preste atenção, nós estamos estudando um assunto. Qual o grande alvo que nós estamos estudando? Você viu aqui que você tem que ser conforme Deus. Como assim? Assim como Ele amou, você precisa amar. Mas nós nós paramos essa série, e aí criamos uma outra, né? Que é o entendimento de como eu vou ser transformado. Eu tenho que ser transformado à imagem do Filho. E eu estou aqui, 2 mensagens explicando sobre esse assunto, sobre a primogenitura, para dizer para você que você precisa compreender esses princípios. E quando vier no seu coração, isso aqui não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui também não. Você lembre que você não pode dizer que serve a Deus, porque Ele estabeleceu um sistema. Ele estabeleceu o Filho unigênito, que obedeceu diante dos discípulos. Todos eles viram quem Ele era. Nós vimos a sua glória, João disse. Tudo isso sabe para quê? Para que o homem tivesse um fim numa prática antiga. Eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho quem seja por mim. Eu vou repetir. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Final do verso 20. E eis que estou convosco até a consumação do século. Ele é o primogênito que ordena sobre seus irmãos e ele está presente conosco naquilo que ele nos mandou fazer. No caso de Rubem, ele ordenava sobre as plantações e as criações sobre seus irmãos. Mas no caso de Jesus, ele ordena sobre sua obra, a continuidade da obra. Irmãos, tem uma multidão de pessoas para serem alcançadas através da sua vida. Tem uma multidão. Olha, irmãos, eu vou dizer para você, quantas vezes eu já fui tentado, eu chamo de tentação isso. Já fui tentado a ser um pastor, né? Quando toda vez que veio isso no meu coração, eu repreendi. Ser um pastor de autoajuda, um pastor que fica lá, meu irmãozinho, meu queridinho, eu sei que você não quer obedecer, mas uma hora dessa Deus vai te abençoar. Vai não. Vou repetir, você que é duro de coração, meu irmão, até aqui você contou com a graça de Deus, mas não se confie nela para continuar a pecar. A graça de Deus é para nos resgatar do mal. Não para que nós vivamos do jeito que queremos.
Ah, eu sou chamado para pregar, mas eu não quero não. Ah, eu para me estar ajudando o pastor, mas eu não quero não. Meu irmão, Deus levanta outra pessoa, porque Ele não vai deixar de fazer a obra dele. Quando Ele chama para você viver a realidade dEle e você senti-lo, o seu poder, você ser um instrumento completo na presença dEle. Portanto, Deus te ama tanto que Ele quer compartilhar com você essa caminhada de amor. Mas não se engane. Não se engane. Não fique inventando história. Mas eu sou tão fraquinho, mas eu sou o menor que tem. Como assim há 10 anos você diz isso? Que história é essa? Ah, mas eu ainda estou magoado. Aí mês que vem ainda estou magoado. O ano que vem ainda estou magoado. Essa mágoa não tem cura não? Será que ele tem que fazer alguma coisa ainda? Eu vou dizer que Deus não tem que fazer mais nada, porque Ele já fez tudo. E há mais de 2000 anos Ele já fez. Você agora só tem que estender a mão na prateleira de Deus e pegar. Só que, irmão, nós vivemos um tempo que o pastor, às vezes eu fico olhando assim a lista dos membros, eu digo assim, se eu ligar para esse aqui vai ficar bravo, vai ficar chateado, talvez me amaldiçoe até a 3ª geração. Ah, esse daqui, se eu chamar de novo, eu já perturbei tanto esse daqui. Aí eu fico naquela, né? Eu digo, aí tem hora, irmãos, que a veia do profeta vem, aí eu arregaço. Né? Como assim? Nem vou dormir de noite com cara feia. Cara feia para mim é fome. Como assim? Dificuldade mesmo, meu irmão, é lá fora. Pessoas que estão morrendo porque não têm esperança. E que não morreram nessa pandemia porque Deus ama e dá graça. Mas a pessoa não conhece Jesus. Isso é que é difícil dormir com esse entendimento. Nós vivemos um tempo onde pastores estão sendo tentados a viver como médico da família. Como é que é o médico da família? Ele vai lá, pede para entrar, diz, olha, você não foi lá no posto, você está indo no posto? Aí, não. Ah, tá bom, mas eu vou marcar aqui para você ir. Aí dá o dia, a pessoa vai? Vai não. No meio dos homens, por exemplo, é isso que mais gera morte, porque ele não vai, ele não cuida da família, não cuida da saúde. O número de homens que morrem porque a morte vem mesmo, viu? Que é isso, pastor? Eu sou crente. Eu digo, meu irmão, abre um consultório de medicina. Já viu aquela pessoa receber orientação do médico, olha, cuida da sua saúde assim. Aí a pessoa diz, mas isso é besteira. Quem nunca viu isso, irmãos? Aí, quantas vezes eu já disse aqui, eu já fui tentado a ser esse pastor. Aí o cara está todo errado, aí o pastor vai falar com ele, não pode falar que ele está errado. Comigo não vai dar certo isso. E que Deus tenha misericórdia de mim e que eu não fique louco. Como assim? Eu comece a ficar com historinha ao redor da ovelha. Meu irmão, tem gente que tem que ouvir, que tem que se arrepender mesmo e acabou. Pare com essa pouca vergonha. Deixe de história e de desculpa. E que nós todos possamos agradecer a Deus, porque Ele constituiu um plano maravilhoso. E esse plano foi manifesto e está disponível para todo aquele que crê. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Não tem limite para o que Deus vai fazer. Deus vai dar condições para todo aquele que crê. E para isso eu convido você a ficar de pé. Você que está aqui hoje, que dependendo do que você ouve, você fica bravo. Meu irmão, peça a misericórdia de Deus antes que venha um raio na sua cabeça. Peça a graça de Deus para você ser transformado. Irmão que está visitando, não erra mal o raio na cabeça. Todo mundo que já me conhece sabe o que eu estou dizendo. O que é? Pelo amor de Deus, larga essa pouca vergonha e se converta.
Irmãos, que essa palavra seja para as paredes, porque ninguém precisa ouvir. Você vai estar cheio da presença, abençoado, de forma que você não foi para você essa mensagem. Não foi. Mas eu creio que cada um aqui, a começar de mim, está com o coração rendido, dizendo: tenha misericórdia de mim, Pai. Feche os teus olhos e faça uma oração de arrependimento. Em nome de Jesus. Pode orar, meu irmão, pode orar. Ore aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, ouve a nossa oração, Senhor. Ouve a nossa oração. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Ore agora se apossando do que Deus te deu. Você tem a presença do Senhor, a presença do primogênito. Em nome de Jesus. Ajuda, Senhor. Senhor, nós nos arrependemos de toda dureza, de todo eu na frente, toda carnalidade, nós nos arrependemos, Senhor. Meu Deus, livra-nos de nós mesmos, Senhor, e dai-nos, Senhor, a graça de servirmos ao Senhor, do jeito que o Senhor quer, conforme a imagem do Teu Filho. Dai-nos a graça, Senhor, de sermos instrumento nesta geração tão necessitada. Tem misericórdia daqueles que nos odeiam, Senhor, que não têm ouvido a mensagem, que não têm recebido a oração. Tem misericórdia dos nossos contatos, relacionamentos e familiares. E levanta-nos, Senhor, como genuínos filhos transformados. Pai, nós nos submetemos à autoridade da palavra. Nós te agradecemos pela presença do Senhor